Olá, hoje é um dia especial. Eu e o Dr. José Dosso, que é professor titular de otorrinolaringologia, né? E eu que sou Ronaldo Laranjeira, que sou professor titular de psiquiatria, vamos entrevistar o professor titular de oftalmologia, do professor Dr. Rubens Belfort. O foco da entrevista é o mercado de oftalmologia, né? Como é que o estudante, né, o residente, o médico jovem possa entender a complexidade desse mercado? E ninguém melhor do que o professor Rubens, que tem a experiência de anos e anos, né, não só da parte científica, mas da parte de conhecimento do mercado muito complexo, né? E que a primeira pergunta, em seguida, depois o doutor Dosso já faz a segunda pergunta, mas a primeira pergunta é assim, como é que você vê no geral, né, esse mercado amplo assim, para um estudante de sexto ano que está prestes a escolher ou não oftalmologia? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e dar os parabéns para a SPDM e para a figura do Ronaldo Laranjeira e do Dolce nessa área em relação à discussão de assuntos como esse. Eu acho que isso é fundamental. Cada vez mais nós temos que ir além do que está escrito no livro de medicina e entender a medicina dentro da sociedade. E a SPDM é pioneira nisso. Então eu acho que o mercado em oftalmologia, em toda a medicina, primeiro está mudando muito. Eu acho que nós tivemos durante dezenas de anos uma influência muito forte do modelo americano que comprovou também com o tempo não ser dos melhores. Eu costumo sempre dizer que nós sofremos muito a influência norte-americana no melhor e no pior. Eu também sou treinado nos Estados Unidos, é realmente a melhor medicina, a melhor oftalmologia do mundo, mas aquele sistema perverso americano terminou nos contaminando. E o mercado aqui no Brasil durante anos foi no sentido de ganhar dinheiro às custas de exames solicitados. Procedimentos, né? Procedimentos. Eu conto uma história real comigo na década de 80. Na época eu viajava muito, estava muito interessado em diferentes aspectos de cirurgia e fui visitar uma clínica do indivíduo na Califórnia. Um indivíduo que era um péssimo exemplo, mas às vezes a gente aprende muito com os péssimos exemplos, né? Mais do que com os bons exemplos. Juro, essa história é real. Esse indivíduo parece que depois foi preso, etc., mas visitando a clínica dele lá na Califórnia, ele me falou, Rubens, você vai aprender uma coisa muito importante para a sua vida aqui hoje. Que bom. Cada paciente que entra, eu tenho uma meta na minha cabeça. A minha meta atual é $1.200. Cada paciente aqui tem que deixar um ticket de $1.200. Você tem que ser criativo. Você tem que olhar para o paciente e dizer, será que esse paciente eu posso pedir um exame de cultura de cílios? Será que esse paciente, pela idade, eu posso justificar perante o pagador que eu vou pedir testes para olho seco? Isso foi uma lição inesquecível para mim. A perversidade dentro do sistema. E nós tivemos a mesma coisa assim, no público e no privado, porque também na minha área o público é a mesma coisa, ou foi a mesma coisa. O indivíduo entrava, fazia contagem de células endoteliais, fazia um monte de exames, e as companhias diziam, doutor, compra esse aparelho porque é altamente rentável. O sistema não deu certo lá, não deu certo aqui, agora está essa reviravolta toda. E o mercado sofre em consequência disso também. O mercado mudou muito. Nós estamos indo agora para procedimentos diferentes e os médicos não foram treinados ainda a entender e aprender a sobreviver dentro das novas regras do mercado. Sem brincadeira, nós todos estamos de acordo que uma das coisas mais valiosas a ensinar para o residente é a ganhar dinheiro honestamente na profissão. Porque dinheiro é fundamental para a vida. Chega numa idade que você tem filho pequeno, você precisa ganhar dinheiro. Então, saber ganhar dinheiro honestamente dentro da medicina é fundamental. Faz parte, na verdade. Então, mercado é tudo isso. Nós estamos encarando muito médico recém-formado, um número de vagas para residência de oftalmologia extremamente inferior ao necessário pelo mercado. Então, cada vez mais médicos não oftalmologistas terminam fazendo procedimentos e condutas oftalmológicas, inclusive auxiliados pela tecnologia, auxiliados pela inteligência artificial. E o sistema tradicional de residência, eu acho que não deu conta.
Nós temos na Escola Paulista, no Instituto da Visão, todas as entidades, um número enorme de médicos recém-formados que não conseguem entrar no sistema de residência, que aplica no ano seguinte, aí competindo também com a nova turma, e uma frustração muito grande. São várias as causas, mas isso impacta muito o mercado. A inteligência artificial, como eu falava, também está mudando muito o mercado. Eu lhe dou um exemplo. Existem agora aparelhos, acoplados ou não à inteligência artificial, onde você pode, da mesma maneira que uma técnica de enfermagem ou qualquer outro profissional da saúde avalia o peso, a pressão arterial, a temperatura, pode também captar imagens da retina, sem dilatar a pupila. E essa imagem rapidamente pode ser levada para o computador, para a tela do médico na sala do lado. E antes do paciente entrar, o médico, olhando aquelas imagens, já pode, muita parte, saber se esse paciente tem risco de glaucoma ou não, se tem alteração de retina ou não. E a própria dinâmica do consultório muda, porque antes, por exemplo, era indispensável dilatar a pupila do paciente para avaliar o fundo de olho. Agora a imagem te mostra o fundo de olho desse paciente melhor do que aquela que você veria com oftalmoscopia direta antes do paciente entrar. E mesmo a pressão intraocular, que é fundamental, é reavaliada, porque dependendo da idade do paciente, de acordo com o aspecto do nervo óptico, eu já posso saber que ele jamais vai ter glaucoma, ou sim, ele provavelmente tem glaucoma. Então, essa dinâmica também muda. A gente está ensinando talvez coisas para os médicos que não precisa perder mais tanto tempo. Isso tudo afeta o mercado. Em resumo, eu diria, o mercado está mudando e vai continuar a mudar cada vez mais. E a nova geração, você está interessado no sextanista, eu também estou, tem que entender essa dinâmica, até para saber o que procurar para o aprendizado útil para a carreira depois que se formar. Professor, eu acho que nós vamos ter um tempinho depois, eu acho que tudo isso que o senhor falou nos leva a discutir também a questão da gestão em saúde que o médico precisa aprender na escola de medicina. E nós estamos agora discutindo as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina. E inclusive, termina amanhã a consulta pública para ser apresentada depois das sugestões para o Ministério. E uma das coisas que nós estamos colocando... Pela MB, né? Desculpa. Pela MB e Conselho Federal de Medicina. É importante. E isso vai para o Ministério, vai para o Conselho Nacional de Educação, CNE. Mas uma das coisas que nós estamos colocando nas novas DCNs é a questão justamente disso. O médico precisa saber um pouco de gestão, porque ele se forma e não sabe o que vai fazer da vida. Mas eu queria voltar um pouco a um assunto importante. Nós estamos hoje formando 35 a 37 mil médicos e daqui a 5 anos vamos estar formando 45 mil médicos por ano. Nós temos hoje no Brasil 630 mil médicos e a perspectiva é que daqui a 5 anos tenhamos 1.030.000 médicos. Isso é alarmante. Por quê? O gargalo para a formação do especialista cada vez vai ficar pior. E aí nós vamos entrar um pouco na questão da oftalmologia, que é uma das mais concorridas. Se nós temos hoje 18 mil vagas de residência médica, estamos formando 37 mil, nós estamos aí com quase 20 mil vagas deficitárias para residente. Boa parte dos nossos formandos, dos egressos, não querem fazer medicina, não querem fazer residência, inclusive por tudo isso que o senhor estava explicando, há uma mudança conceitual, a academia, a formação de um mestre, de um doutor, para esses jovens, deixou de ser importante. O senhor sabe disso, você conversa muitas vezes, fala, eu não vou fazer isso, que isso não agrega nada. Mas aonde eu quero chegar na minha pergunta? Este modelo em que o MEC fornece hoje 18 mil vagas, sendo que 8 mil é da saúde da família e comunidade, sobram 10 mil, não consegue absorver a quantidade de médicos que se formam. O senhor não acha que as sociedades de especialidades
junto com a IMB, deveria ter alguma outra forma de formar médicos especialistas com qualidade? Olha, eu não represento a maioria dos meus colegas. Por essa razão é que eu nunca aceitei a honrosa possibilidade de me candidatar a presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, eu sou um estranho no ninho. Então, independente, né, Rubem? É muito importante que as pessoas entendam isso. Eu não falo pela classe, eu não falo por ninguém. Às vezes eu tenho dificuldade até de falar por mim mesmo. Eu acho que tem alguns conceitos que precisam ser bem interpretados. Primeiro, antigamente a gente tinha aquela ilusão. A gente sabe que não pode ter dinheiro para tratar tudo da medicina, oferecer tudo. Mas, em ensino, a gente tem a ilusão que é possível ensinar tudo para todos e para sempre. Mentira. O que acontece também é que grande parte do sistema de residência, inclusive e talvez até principalmente em um hospital público, depende do residente como mão de obra. Ok? A dependência do residente como mão de obra faz com que cada vez seja mais interessante aumentar o tempo da residência. R1, R2, R3, R4 é ridículo. Quanto mais ele ficar, melhor. Muito bom. Aí o indivíduo aprende durante 4 anos e muita coisa que ele aprendeu no R1 quando sai do R4 é que já mudou. Okay? Esse é um dos fatores também de desencanto dos residentes, que começam aos 25, terminam aos 30, 31 a residência. Para quê? Para fazer um fellowship. Então, na minha área, ele faz 3 anos de residência, ou aí ele vai fazer 2 anos de retina, porque os 3 anos de residência não permitiram para ele fazer retina. O indivíduo, quando entra no R1, R2, ele já sabe, por exemplo, na minha área, se ele quer fazer córnea ou retina, ou quer fazer oftalmopediatria de criança pequena, etc. E a gente tem um desperdício enorme no ensino, desperdício de tempo. Eu fico triste, às vezes revoltado pelo impacto que isso tem nas mulheres, na vida dela, a biológica dela, mulheres que não têm tempo para engravidar, para ter filho, etc., porque estão bloqueadas de um sistema. Então, isso eu acho que precisa ser reavaliado. Eu fui formado com 2 anos de residência. Provavelmente vocês também. E o que aconteceu depois? A gente era obrigado a reciclar, fazer muita coisa. A gente tem um modelo crescente que, de repente, opa, peraí, em vez de fazer 4 anos de residência, vamos fazer 2? É muito mais barato, dá para ter muito mais gente, coloca os médicos oftalmologistas já no mercado depois de 2 anos. Eles não vão poder fazer transplante de córnea em criança recém-nascida ou cirurgia de mácula em pacientes altamente complexos, mas eles vão fazer oftalmologia básica, geral, e propiciar a oportunidade de reciclar. Não com cursinhos de congresso, que é essa palhaçada, mas criar algumas maneiras de indivíduo na sua vida continuar realmente se subespecializando. Eu acho que essa é uma das maneiras que eu vejo de poder mudar. E outra coisa também que eu gosto de polemizar um pouco é que por causa do modelo americano e que todo mundo de repente achava que sabendo gestão ia ser milionário, começou a desenvolver essa necessidade do indivíduo ter gestão. Sim, eu acho que precisa ter gestão em termos de sociedade, entender a dinâmica do serviço público e privado, mas aquela gestão de o médico trabalha e a mulher dele aprende gestão para fazer a clínica ganhar dinheiro, já mostrou também que não funciona. Até porque com a verticalização e a consolidação, a oportunidade da gestão para o médico recém-formado é muito menor. O indivíduo faz gestão, acaba funcionário, não ganhando tanto assim dos grandes conglomerados de agências de saúde que empregam médicos de gestão para entender melhor como vigiar o médico e saber a auditoria. Outra coisa que é chocante é a questão do empreendedorismo. Uma grande faculdade de medicina fez há uns anos atrás, eu não vou falar o nome porque de repente não é bem acima, uma análise nos sextuanistas, etc. O que eles queriam ser na vida? Empreendedores. Okay? Qual é a especialidade do médico? É empreendedorismo. Por quê? Porque empreendedorismo vem dentro daquela ideia que o empreendedor rapidamente ganha dinheiro, fica milionário e sai da medicina. Não é o modelo que a gente acha. Então, empreendedorismo, gestão, são nomes muito bonitos, mas precisa ver exatamente para que eles estão servindo. E, de novo, tomar cuidado para o médico recém-formado, o estudante, não ter essa armadilha. Quer ver uma outra coisa que está acontecendo? Médicos que se formam,
não querem fazer residência, querem entrar na pós-graduação, querem fazer pesquisa, porque entendem que residência vai ser 2 ou 3 anos para depois entrar na pós-graduação. Então, começa a ter um mecanismo oposto. Nós temos alguns indivíduos vindo de grandes faculdades de medicina que, ao se formar, não querem fazer residência e entram no pós-graduação. E aí tem outro problema, você não pode fazer pós-graduação em medicina sem ter o título de especialista. Ok, mas tem os cursos de programas de pós-graduação da CAPES em ciências. Nós, inclusive, temos aqui. Então, nós temos pós-graduação em oftalmologia, pós-graduação em ciências visuais, inclusive estimulado muitos anos atrás pelo nosso grande e querido Oswaldo Ramos. Então, o indivíduo não é apenas o médico oftalmologista que acessa a pós-graduação, psicólogos, arquitetos, advogados, todos podem fazer alguma coisa em ciências visuais. E o médico também, não oftalmologista, pode fazer um programa de pós-graduação em ciências visuais em biologia molecular, outros aspectos assim. Então, eu acho que tem outras vertentes. E eu estou agora com uma médica brasileira que está há alguns anos nos Estados Unidos fazendo pesquisa. Ela tem nos congressos mais importantes da especialidade agora 10 papers aceitos. Essa mulher nunca teve nenhuma formação em oftalmologia. O sonho dela continua assim e ela provavelmente agora vai querer entrar num sistema ao mesmo tempo que ela vai fazer o doutorado em ciências visuais. Então, existe um mecanismo alternativo, que estamos de acordo com uma coisa. A residência clássica formal, por várias razões, não está sendo capaz de formar o número de especialistas que o Brasil precisa. Então, estamos de acordo com isso. Né? Agora, por exemplo, eu fico imaginando qual é a alternativa para um médico formado, acabou de se formar, não tem residência em oftalmologia, que é uma área difícil de entrar. Qual é ele vai o quê? Para o serviço público, serviço privado, né? Esse mercado, que chamaria mercado, lógico que tem um emprego de oftalmologista num serviço público ou num serviço de convênio, e tem o mercado do Instagram, né? Quer dizer, que é o mercado online. Como é que você vê que essas diversidades assim da possibilidade de trabalho médico acontece na oftalmologia? Porque tem muito residente, acho que o Doce tinha comentado, que não querem fazer residência. Não só para ir para pesquisa, né, mas para ir para o mundo, né, para o mundo. Isso acontece em todas as faculdades grandes, né? Para mim é surpresa também, né? Ele já vai direto para o mercado, né? Então você tem esse aspecto que você comentou, Rubens. Às vezes o cara vai ficar 3, 4 anos na residência, que essa é uma coisa, mas tem o cara que já vai direto para o mercado. Qual é a perspectiva assim, dessa pessoa? Bom, digamos, essa é uma discussão que eu acompanho, ouvindo pessoas que eu respeito muito, e geralmente de opiniões bastante antagônicas, apresentarem soluções. Eu não chego nem a ter opiniões próprias para entrar no debate. Na minha experiência, praticamente todos que fazem oftalmologia fizeram residência. E não existe médico sem residência trabalhando em oftalmologia em número significante. Por várias razões, né? Inclusive porque as empresas privadas pedem o título de especialista e o público também. Então é muito difícil o indivíduo ser oftalmologista sem ter o título de oftalmologia. E eu quero deixar bem claro que eu também valorizo e acho indispensável uma especialização adequada em todas as áreas. O curso de medicina é ruim. Não há possibilidade, a meu ver, de um médico formar em medicina e atuar em áreas de especialidade sem ter feito a formação dentro daquela área. Agora, como é que a gente vai solucionar isso? Eu respeito muito o Conselho Federal de Medicina, respeito muito a Associação Médica Brasileira. Por outro lado, também vejo em algumas sociedades de subespecialidades ou de especialidades um corporativismo danoso. Um corporativismo que às vezes coloca o interesse do médico e do médico especialista acima dos interesses da sociedade.
Isso, felizmente, não ocorre na MB, acho que não ocorre no Conselho Federal de Medicina, mas é uma coisa que me preocupa, porque esses interesses corporativistas aumentam, e quando você tem colegiados que grande parte dele faz parte de pessoas com interesse corporativista, esses interesses se juntam e bloqueiam muito, né? O avanço, o conservadorismo associado ao interesse financeiro bloqueia muito a inovação. Eu acho que a sociedade brasileira vai ter que continuar discutindo isso. Eu acho que é muito importante a gente ter modelos alternativos e ver o que está acontecendo com esses modelos alternativos. E, aos poucos, tomara que a gente vai caminhando para resolver isso, que é um problema muito sério hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, a falta de especialistas adequadamente preparados é chocante. Tem outra coisa também, a gente tem que ser realista e tem que falar as coisas, né? Será que grande parte das residências formais, credenciadas, está dando o treinamento adequado? Eu sei que grande número de residências na minha área não dá. A gente comenta com tristeza que o indivíduo, muitas vezes, ele entra naquela de a residência é um passeio pelo shopping center. Ele vê muita vitrine. Ele raramente entra na loja. E raríssimas vezes ele põe a mão nas coisas. 3 anos de residência, o indivíduo com o título de especialista procura um fellowship dizendo, sabe o que é, doutor? É que eu praticamente não operei catarata. Doutor, eu nunca vi realmente no microscópio uma cirurgia de retina. Então, 3 anos de residência para nunca ter operado catarata em número adequado, não ter entrado em cirurgia de retina. De novo, será que precisa tanto tempo? Não é apenas o médico que não fez residência que está mal preparado. Grande parte das residências. Por quê? Porque o sistema tem que entender que ter a residência é mais do que dar bolsa e dar auxílio residência por residente e respeitar aquilo que precisa ser respeitado em termos de licença gestante e férias. Residência tem que ter investimento. O indivíduo é credenciado num sistema de residência por colegas que têm residências parecidas e que não avaliam que, peraí, como é que vai dar uma residência de oftalmologista se não tem um número adequado de cirurgia de retina? E isso vale na rede pública e privada. Eu posso falar com orgulho, Ronaldo, que na Escola Paulista de Medicina são 4 gerações batalhando muito fortemente. Nós damos para os nossos residentes um número de cirurgias de retina, glaucoma e catarata, transplante, maior que o necessário. Mas isso, em grande parte, além das 4 gerações, é por causa do mecanismo que nós temos aqui no Hospital São Paulo, que é a Universidade Pública Federal, Escola Paulista de Medicina e a SPDM, Hospital São Paulo, privado, filantrópico. Então, a gente capta recursos de fontes alternativas, completamente diferente dos modelos tradicionais, públicos, onde todo o dinheiro tem que vir do governo e as tetas do governo secaram há muito tempo. O profissional de saúde, o médico, o professor da universidade pública, em pânico, porque ele tem um sistema de residência credenciado, mas não tem insumo, não tem dinheiro. Como é que ele vai fazer aquilo? E muito do privado também. Então, é uma solução, além da questão de ter ou não vagas de residência. Cadê o dinheiro para fazer isso? Então, a preocupação agora do atual ministro, né, de desenvolver um programa de mais especialistas, todos estamos de acordo. A questão é, como é que vai ser isso? E o Brasil é muito grande, eu acho, para ter um sistema que vai valer para tudo. E a medicina é muito ampla, para ter um sistema também que vai valer para todas as especialidades. É um assunto interessantíssimo de discutir. Nós sabemos que no ano de 2024, com a mudança na Comissão Nacional de Residência Médica, abriram mais de 1.000 vagas de residência a toque de caixa e ninguém sabe com que qualidade. Então, essa é a questão básica que eu perguntei para o professor. Nós, enquanto professores universitários, enquanto formadores de opinião, eu acho que nós podemos sim formar mais especialistas utilizando as sociedades de especialidades e as instituições a qual nós participamos, mas nós não podemos ficar dependentes do governo. Essa é a questão.
Porque, como o senhor mesmo disse, O mercado é mais complexo do que o governo dá conta, né? Não sei se... Esse modelo está esgotado. Você criar vaga de residência onde você tem que pagar, você tem que dar moradia, você tem que dar a licença gestante, tudo isso está tudo certo. Mas a questão é que o modelo está esgotado. Não há verba para isso. E nós precisamos, sim, de mais especialistas, sempre, vírgula, com qualidade. Isso é fundamental. Se nós deixarmos o barco correr da maneira como está, cada vez mais nós vamos ter egressos que estão mal formados, né? E sabemos disso, que as escolas hoje não estão formando absolutamente nem com a qualidade mínima do mínimo, e que não querem fazer especialização, não querem fazer residência, porque eles querem ganhar a vida de outro jeito. Mas... Esse é um risco, né? Porque acho que é importante, assim, né? Se acontece na oftalmologia, o que talvez já me sinto confiante de falar que acontece na medicina, que uma boa parte dos médicos se formam, vão para o mercado e ficam numa área cinzenta de qualidade, né? Eu não sei o quanto que a oftalmologia, que é uma especialidade mais de procedimentos, mais tecnológica, né? Se isso acontece, ou como pode acontecer, sei lá, não consigo imaginar alguém manipulando aquele aparelho que você falou, que o paciente entra na sala, já tem tudo, todos isso, mas você precisa interpretar, você precisa ter conhecimento, não sei como é que você vê isso. A oftalmologia é diferente, é diferente de uma dermatologia que qualquer um vai lá O acesso secreto que o olho tinha, permitindo que só o oftalmologista conhecesse os seus segredos, acabou. Com a inteligência e a imagem, essa é boa, viu? Em 1 hora, a gente consegue ensinar muito para um técnico de enfermagem aquilo que ele precisa para capacitar melhor o oftalmologista. Mas uma outra área de desafio é o seguinte: a gente precisa diminuir o desperdício. Quando eu me formei, me disseram que eu, para ser oftalmologista, eu tinha que fazer 1 ano de cirurgia geral. Só depois de 1 ano de cirurgia geral eu poderia entrar na oftalmologia. Eu não aceitei isso, nunca. Bom, mudou completamente. Imagina o indivíduo fazer 1 ano de cirurgia geral antes de fazer oftalmologia. Eu volto ao ponto. Não precisa 3 anos de residência ruim para o indivíduo ter o título de especialista em oftalmologia. Tem alguns programas onde 2 anos de residência e o 3º ano de residência já é um fellowship. Por quê? Porque não é só a especialidade, é a subespecialidade. Nós sabemos que na MB existe uma longa discussão procedente dos limites da especialidade e da briga, muitas vezes, que o subespecialista enfrenta quando ele quer credenciar esta subespecialidade junto à Associação Médica Brasileira. Como área de atuação. Como área de atuação, onde, por exemplo, a área de atuação muito forte da oftalmologia em retina e vítreo. Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Sociedade Brasileira de Catarata. Às vezes tem mais médicos interessados em assistir o congresso do que o próprio Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Porque o garoto olha e fala, peraí, eu quero operar retina. No primeiro ano de residência ele fala, eu quero retina, eu quero retina. Ele engole a lente de contato, ele engole a órbita, ele engole aquilo que tem que engolir, mas ele quer retina. Entendeu? Ou ele quer catarata, ou ele quer neurooftalmologia, ou ele quer uveíte, porque bababá. Então, tem áreas mais complexas, áreas mais isoladas. Então, eu acho que talvez o que vai acontecer também é, com todas as dificuldades políticas e reais, a existência maior de subespecialidades. Subespecialidades, e talvez no futuro a gente, nossa, como é que é a história? O indivíduo tinha que fazer 3 anos de oftalmologia antes de fazer retina? Agora ele já faz 2 anos de retina e os 5 anos viraram 2. Ou talvez no futuro ele vai ter, não, imagina, retina, agora eu quero só mácula, eu quero fazer terapia genética em mácula. Então, talvez da medicina ele já vai para áreas mais específicas da especialização, aonde a área básica daquela especialidade vai ser só parte do treino. Então eu vou fazer uma residência, entre aspas, de retina, onde eu vou aprender a parte da oftalmologia
relacionada à retina e não vou perder tempo com outras áreas. Claro que não é um mecanismo ideal, tem muitas críticas, mas talvez seja um mecanismo que vai começar a vingar mais. E por enquanto, pelo menos, que se use os 3, os 4 anos de residência para dar uma formação prática para o indivíduo e ele já poder exercer a subespecialidade que ele quer. Antigamente, a oftalmologia era limitada. O avanço do conhecimento abriu tanto campo. Da tecnologia, né? Acho que antigamente, por que você fazia tudo? Tinha muito pouca coisa de retina para fazer. Quando eu me formei, basicamente, você fazia oftalmoscopia, sabia o nome da doença, a córnea, sabia alguma... Hoje, córnea é um mundo, córnea é uma vida, cirurgia refrativa, saber como é que é a córnea, o que acontece no astigmatismo corneano, indicação de implante ou transplante, isso é uma vida. Mácula, não é nem retina, mácula é uma vida. Não? O indivíduo velho, todo mundo tem problema de mácula. Eu costumo brincar, o paciente no meu consultório, doutor, eu tenho mácula. Eu falei, mácula é como joelho. Chega numa idade, todo mundo tem problema no joelho, na mácula. Então, mácula é uma vida. Não é só a retina que é uma subespecialidade. Daqui a pouco nós temos subespecialidade da mácula, dentro da subespecialidade da retina, dentro da especialidade da retina, dentro da oftalmologia, dentro da medicina. Não pode querer continuar essa ilusão que vai ensinar tudo para todos para sempre. Professor, eu vou voltar num assunto que eu acho importante. O senhor concorda que nós precisamos de mais oftalmologistas? Claro. Nós precisamos de mais oftalmologistas competentes. Sim, com qualidade. A frase que eu tenho usado sempre. Desculpa interromper, mas a sua tendência é que com qualidade, com competência e subespecialista. Com qualidade, com competência, que seja útil para a sociedade naquele tempo. Mas eu acho que o subespecialista é uma consequência. Eu não concordo que a gente deva formar o subespecialista na largada, porque o subespecialista é muito importante aqui em São Paulo. O professor Rubens, é óbvio que drena para ele aquilo que tem de complicado, porque ninguém resolveu. Agora, não é o que acontece no Brasil. Falta no Brasil, em alguns locais, as pessoas para fazer um diagnóstico até de pitirígio, até de resolver um problema deste nível, que é muito simples. Então, a minha colocação é assim, nós precisamos, não só na oftalmologia, mas nas outras áreas, formar especialistas bem formados para dar o mínimo de que nós precisamos. Porque os casos complexos vão ser complexos para mim, para você na psiquiatria e para o Dr. Rubens na oftalmo. Vão ser difíceis para... Não tem jeito. Aquilo que 90% não consegue resolver porque é um caso complexo. E aí precisa de um super especialista, que a gente chamaria de subespecialidade. Mas eu estou preocupado como é que vai ser o mercado para um oftalmologista, vamos usar o termo, que ele seria o clínico geral da oftalmologia, o clínico geral da otorrinolaringologia, que é um cara que vai fazer o diagnóstico e resolver 75% dos problemas. Então, acho que essa volta ao mercado, né? Rubinho, assim, o que o mercado precisa? Ele vai precisar desse perfil generalista, né? Porque isso tem implicação na formação, né? Sim. Tem uma formação, ou, lógico que, ou subespecialista mais tecnológico, né? Eu acho que a oftalmologia ela é muito tecnológica. Vai acabar tendo essa influência, né? Então, o aparelho vai dar o diagnóstico e tudo mais, né? Mas do ponto de vista do mercado, assim, pro sextonista, assim, o que você falaria desses comentários que o Dr. Dosso fez? Eu acho que o aparelho vai, sim, dar o diagnóstico. Eu acho que o que eu falei não são coisas que eu acho que fazem parte da tese ideal. Eu tentei mostrar algumas maneiras de contribuir para olhar para esse problema até agora insolúvel, porque nós médicos temos uma tendência de ficar repetindo o problema. E o conservadorismo, que eu falei no início, nos impede, às vezes, de um pouco mais arrojados. E eu acho que, sim, o aparelho vai resolver e vai dar o diagnóstico já muitas vezes. Uma fotografia bem tirada me mostra o pterígio.
E o indivíduo não precisa saber retina e glaucoma e tal para ter feito esse diagnóstico. Aliás, provavelmente a inteligência artificial, que nós estamos testando hoje, um programa, hoje, por coincidência, com o apoio do Instituto do Rim, uma máquina que tira fotografia ligada à inteligência artificial da China e que já pode dizer se o paciente tem ou não essa ou aquela doença. Provavelmente era, etc. Vamos levar isso para a Amazônia para comparar também. A máquina já vai dizer 80% de chance que esse paciente tem glaucoma. Opa, ou não sei o que de chance. A máquina vai ajudar muito isso, muito isso. E eu concordo, tem que ser um indivíduo que faça o diagnóstico do pterígio que você falou. Mas tem que ter um indivíduo que precisa operar o pterígio, saber operar o pterígio. E se esse indivíduo recebe o pterígio adequadamente, ele vai fazer pterígio. Eu tive uma experiência muito interessante em Angola. Gonçalo Vecina, Davi Wippe, me propiciaram isso há, 20, 30 anos atrás. Fui para Angola. Eu era o professor, dando aula lá. Pessoal que, sinceramente, não era muito interessado, não era muito bem preparado, mas estava lá. Eu dava aula o dia inteiro e tudo. Tinha 3 médicos de Cuba ao mesmo tempo lá. Cada um deles operava 80 cataratas por dia. Por dia. E eu, professor, dando aula para 7, 8 pessoas. Aí, conversando com esses médicos de Cuba. Olha, oftalmologistas de Cuba lá. O conhecimento deles não ia além de catarata. Falava de glaucoma, você percebia que ele já hesitava. Acho que retina eles nem conheciam. Mas eles eram bons de catarata. Não tinha sido apresentados. Eles eram bem de catarata. E eu tinha a sensação que eles estavam sendo muito mais úteis para a sociedade do que eu. A curto, a médio e a longo prazo. A curto porque eles estavam lá operando catarata. A médio prazo porque eles iam continuar a operar catarata. E a longo prazo porque daqueles 7 ou 8 médicos que eu estava ensinando lá, provavelmente 1 ou 2 iam dar certo. Então, o que a sociedade precisa? A sociedade precisa de médicos capazes de enfrentar os problemas da medicina e melhorar a saúde da melhor maneira possível. Esse conhecimento enciclopédico tão útil, tão importante que nós temos e valorizamos, ele precisa ser reavaliado. Mas, como eu falei muito claro, eu não represento a maioria. Muitas vezes eu tenho até dificuldade em aceitar que eu me represento. Mas eu acho que a gente precisa pensar em modelos alternativos para um problema até agora insolúvel. Porque você tem toda a razão, está cada vez pior, está cada vez mais complexo. E não é só fazer residência. Cadê o insumo para fazer a residência funcionar? Cadê o professor que tem que estar ali do lado? Outra coisa, o indivíduo vai para uma residência, tem o professor fulano de tal. Verdade. O professor fulano de tal está tão atrapalhado em reunião, etc. e tal, que o residente nunca se escova com ele na área cirúrgica. Residente é para se escovar com o cirurgião. Está do lado, escovando e operando com o cirurgião. Adianta o indivíduo estar num serviço frequentado pelo professor, que é ótimo, maravilhoso. Você está tão preocupado com o assunto administrativo, faz 1 hora de ambulatório por dia. Quem que está ensinando esse indivíduo? O R1 é ensinado pelo R2, que é ensinado pelo R3? Não é o sistema ideal. Agora, Rubinho, na prática, assim, no Brasil, você ainda tem essa divisão, né, do serviço, o mercado, né, voltando ao mercado, né, o serviço público, né, tem, e o serviço privado, que vai desde o particular exclusivo até o convenial, né? Como é que você vê esses dois mundos, né? Esse mundo se mistura, né? Tem várias empresas ou várias faculdades que é privada e vai para o público, e o público vai para o privado. Como é que você vê no mercado desse estudante? Como é que ele vai poder se posicionar assim, na oftalmologia, nos serviços públicos ou convenial, ou privado? Como é que você vê assim o momento e o futuro disso? Acho que todos nós, né? Eu, pelo menos, ainda lembro da época que o indivíduo trabalhava de manhã no serviço público, de graça, para aprender ou para ajudar, etc. E à tarde ganhava dinheiro no consultório particular. Aí o indivíduo continuou a trabalhar de manhã na faculdade, e à tarde ele atendia convênio no consultório e alguns clientes privados. E com a evolução, o serviço privado de convênios passou a pagar tão pior e progressivamente pior que, por incrível que pareça, o serviço público às vezes é atrativo. O serviço público, uma boa gestão pública, ele pode atender um número maior de pacientes e dar uma medicina adequada e
pelas condições também disponíveis, às vezes oferece ao médico oftalmologista uma remuneração igual, ou mesmo superior àquilo que ele tem em serviço privado. O serviço privado está pagando muito mal, muito mal. Os Mesmo ganhos, na oftalmologia? Claro, os ganhos dos hospitais, dessas agências todas, os prédios fantásticos que tem, etc., claro que com muita dívida também, não refletem numa remuneração mais adequada do médico. Esse é outro fator também de desestímulo. O indivíduo faz 4 anos de uma residência maravilhosa, faz um fellowship, não sei o que e tal, aí ele não tem possibilidade de ganho. E a possibilidade de ganho, às vezes, por incrível que pareça, é igual ou mesmo maior no público do que no privado. Não há remuneração mínima adequada. E outra coisa muito importante também, não há carreira, né? A carreira que existe no legislativo, no serviço militar, mesmo na parte educacional, não existe para o médico. Professor, o médico entra lá por um negócio, ele fica a vida inteira no mesmo posto, ele não tem estímulo nenhum em sumir. Então, isso se fala gerações que alguém vai fazer, mudam os governos, vai da esquerda para a direita, da meia esquerda para a meia direita. O negócio, quando está ruim, está assim, quando está bom, está assim, mas o nível da coisa ruim está sempre por aqui. E não se avança. O tempo não passa na América Latina. O Garcia Marques já falava aí. Você volta no mesmo lugar 2 gerações depois, enquanto as pessoas com a mesma discussão, propondo as mesmas soluções. A gente precisa inovar. Então, eu sou totalmente contrário a essas manobras, às vezes, eleitorais dos governos. Mas eu entendo o desespero deles para tentar resolver um problema que a sociedade como um todo não está sendo capaz de resolver com o esquema educacional e profissionalizante que nós temos. Acho que ninguém está satisfeito. A população não está satisfeita, o gestor não está satisfeito, o médico não está satisfeito, e está todo mundo de acordo que não pode mudar nada. Vai continuar assim. O conservadorismo é muito forte. Esse modelo, e o senhor falou bem, esse modelo está fracassado, porque a empresa de saúde, eu vou chamar de empresa, não está feliz porque ela não está conseguindo ter o lucro que ela quer. E que precisa ter. O médico, infeliz porque não ganha nada. O paciente, que é o associado, que paga o seguro-saúde, o plano de saúde, está infeliz porque está sendo mal atendido. Então, o hospital diz que não recebe o suficiente. O modelo onde você tem, num contexto de 4 pessoas, 4 participantes, 3 estão altamente insatisfeitos, não pode dar certo. Não pode dar certo. E vamos avançar mais um pouco. Né? Vamos avançar mais um pouco na loucura. 1 ano atrás, estou na Suíça, tomando um drink. Aí converso com um rapaz que está me servindo. E a conversa vai, conversa vem. Eu sou médico do Brasil. Médico do Brasil, eu estudo medicina. Você estuda medicina? Na Suíça. O que você é? Você estuda medicina. Eu estudo medicina. Então, no equivalente lá do 3º ano. Porque, onde é que você estuda? Em Londres. Ué, legal. Tá na Suíça aqui. Tá de férias? Não. Este ano eu vou fazer toda a distância. Esse ano inteiro na Inglaterra, no curso de medicina que eu estou fazendo, é a distância. E, aliás, é 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio à distância, eu vou voltar para a Inglaterra. Então, 1 ano e meio de curso de distância. E não é que não é o brasileiro. Não quero, pelo amor de Deus, que seja preconceito nenhum, mas não é o brasileiro ou um outro país subdesenvolvido, onde o aluno foi para um outro país subdesenvolvido e está fazendo uma loucura dessa. Estou falando do que eu ouvi na Suíça, de um indivíduo fazendo isso na Inglaterra. E nós sabemos que na Inglaterra agora tem um modelo doido, aprovado por uns, criticado por outros que dizem que é doido, aonde o indivíduo pode se formar médico sem ter feito escola de medicina, sabia? Ele, dependendo das posições que desenvolve, que tem como enfermeiro equivalente, ele pode, de repente, mostrar os créditos e ele vira médico na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra também tem problema terrível. Nenhum país do mundo resolveu o problema de saúde. China, tem ido bastante para a China. Imagina o pessoal, os residentes aqui, quando souberem que na China, por exemplo, não tem fim de semana. Quando é que você descansa? No feriado do fim do ano. E sábado é um dia normal. E domingo é um dia normal.
E você trabalha de que hora? Das 7 da manhã às 7 da noite. Mas quando eu tenho plantão, eu dobro. E aí? Aí eu trabalho das 7 de manhã até às 7 da noite do dia seguinte. China. É um sistema comunista, capitalista, anárquico, não sei o que, mas esse é o sistema. Por quê? Porque a China também não resolve o problema. Não resolve o problema na China. Esse negócio é complicado, é complexo. A gente não vai resolver tentando... O Einstein não dizia aquela história? Por que você faz 1000 experimentos se você sabe que vai dar certo? Mas continua repetindo ele. Eu acho que tem nenhum país conseguiu ter um modelo, um sistema de saúde, né? O Canadá, que já foi um modelo, o Canadá estava em crise do sistema, né? Os Estados Unidos também, pelo alto custo, né? A Inglaterra, o SUS copiou o National Health System, né? E o Sistema Nacional de Saúde inglês está em crise, né? Falta profissionais, falta especialistas. Então, você vê que não tem um modelo, né? E no nosso caso, que esse modelo misto, né, de SUS e o sistema privado, né? Então, eu imagino que pro aluno de medicina, ele se imaginar, né, que aí volta para o mercado. Assim, que mercado que é esse que o aluno possa imaginar? Qual é a carreira, né, dele? Não tem, né? É uma carreira fragmentada, né? E o cara vai se livrar, né? Por isso que volta-se, né, a pergunta inicial, né? Como transitar, né? Qual é a carta, né, de navegação que a gente possa dar para essa população mais jovem, né, de transitar especificamente aí numa especialidade, né? Acho que nós avançamos em várias ideias, né? Mas não sei se você quer fazer um comentário assim mais prescritivo. Nós somos acadêmicos aqui, a gente pode arborizar, podemos arborizar, essa é a nossa qualidade, né? Mas também acho que pudesse fechar, né? Assim, o que tem mais liberdade? Prescritivo, assim, se você está num sextonista na sua frente, você vai falar o quê? Eu acho que a gente precisa ter mais liberdade. Antigamente, eu falo com uma certa ironia, aqui na Escola Paulista, por exemplo, uma série de coisas que a gente faz, nós nunca tivemos dinheiro, mas a gente tinha mais liberdade. A liberdade propiciou a criação de uma série de instrumentos, instituições, que levou a sucesso, levou ao avanço. O imobilismo é muito ruim. A gente precisa permitir modelos diferentes para serem testados e avaliar. A própria questão do nível mínimo de conhecimento necessário para o médico ser médico, o especialista ser especialista, é muito difícil, é muito complexo. Em advocacia, por exemplo, pode tudo bem, faz o exame da ordem, põe lá um montão de coisa teórica, o carinha responde, etc. e tal. Medicina é muito mais do que isso, a gente sabe. Medicina é mais do que fazer um teste. E aí a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, a Academia Nacional de Medicina, está todo mundo trabalhando nesse sentido, tá certo? As entidades médicas, felizmente, cada vez mais trabalham em grupo, todo mundo tem que pensar. O Raul Kutait, por exemplo, está coordenando um grupo junto com outras pessoas agora, tentando avançar muito nessa questão de certificado para exercer medicina, certificado para exercer especialidade. É muito complexo. Você vai exigir o quê de conhecimento para dar o título de oftalmologista para ele? Apenas a prova teórica? Mostrar slide para fazer diagnóstico? Simulação cirúrgica, você vai botar o indivíduo então para operar? O custo é enorme, muito difícil. Quem que vai avaliar? O avaliador que vai prestar? São coisas muito complexas. A sociedade, todo mundo está olhando para isso. E eu volto a frisar, eu acredito que os mecanismos, os modelos relacionados com interpretação de achados médicos com o auxílio da inteligência artificial vão abrir uma perspectiva muito grande. Na minha área, por exemplo, já tem modelos mostrando que fotografias de retina avaliadas por inteligência artificial podem ter sucesso tão bom quanto especialistas. Tudo bem, o especialista ainda tem que olhar e tal, mas nós estamos caminhando nisso. Daqui a pouco, sim, a máquina vai avaliar o indivíduo e vai fazer 50% do trabalho básico daquilo que você chamou de identificar o pterígio e indicar a cirurgia.
Ok, vai demorar muito mais para a máquina operar também, mas eu acho que a máquina já vai permitir uma triagem muito mais adequada. Nós temos aqui no Instituto da Visão, com apoio de novo da SPDM há 15 anos atrás, 10 anos atrás, um modelo experimental usando telefotografia de retina para diagnóstico de doença de retina, com um sucesso enorme. 80% dos pacientes você já separa que precisam de óculos ou medicina realmente. E desses que precisam realmente, você já pode saber aqueles que têm mais glaucoma ou têm mácula, etc. Então, isso traz uma economia enorme. Não está substituindo o médico, mas está economizando muito. Isso é coisa de 10, 15 anos atrás. Agora é muito mais fácil e rápido, entendeu? O que eu te falei, o médico vai botar o olho na imagem e a dinâmica do consultório vai mudar. Ele não vai mais precisar examinar, mandar o indivíduo ir para a sala de espera, pingar 3 gotas de colírio, esperar 20 minutos e ficar torturando o paciente com aquela luz enorme na retina, um olho e o outro chorando e tal, para ter uma imagem que não é tão boa quanto a fotografia, que faz isso tudo sem dilatar a pupila, sem voltar para a sala de espera, etc. O paciente, ao entrar na sala, ele já vai ter o peso, a temperatura, a pressão arterial, o que faz, não é? E também a imagem da córnea, para saber se tem pterígio, é mais de toda a retina. E aí ele vai, sabe o que fazer? Conversar com o paciente. Conversar com o paciente. Ele vai usar a tecnologia para fazer uma medicina humanitária. Ontem eu tive uma paciente de 75 anos de idade, que chegou com todos os exames feitos e chegou no meu consultório com a imagem já. E a gente conversou. E eu uma hora falei para ela, agora eu vou te examinar, senão você vai achar que a consulta não é necessária, mas eu não preciso te examinar para a gente continuar conversando. Nunca tinham falado para ela, portadora de uma degeneração macular, que a doença dela jamais ia ficar cega no medo que ela tinha de não enxergar mais, estar claro ou escuro ou ir ao banheiro. Nunca tinham falado para ela o que era importante ou não. Nunca tinham explicado para ela que, de repente, ela pode usar um iPad para aumentar o negócio com a mão e, de repente, usar a visão residual dela. Nunca tinham explicado para ela que ela não é doente, mas realmente, aos 70, aos 80, 90 anos de idade, isso acontece. É como você ter uma mulher de 60 anos que quer ter filho e tem que entender que aos 60 anos passou daquela fase. Então, isso é medicina humana, medicina humanitária. E não o paciente que demora tanto tempo examinando que ele não conversa com o paciente. Quer dizer, a tecnologia vai ressurgir o humanismo na medicina. Pode ser um ressurgimento. O médico vai conversar. De novo, parece que eu estou fazendo propaganda da SPDM, né? A SPDM conosco está fazendo um curso inovador de oftalmogeriatria, onde o oftalmologista é um geriatra focado no olho. Aliás, todo mundo está cada vez focado mais na geriatria, né? Sim. Então, o médico tem que conversar, tem que entender. Aí, de repente, o especialista ele está fazendo coisas que o geriatra também pode fazer. Está explicando como é que o paciente vai ser feliz com a doença incurável que tem, que é o envelhecimento. Então, tudo isso vai reformular. E a gente não pode continuar engessado a modelos do século passado, de 1960, o psiquiatra brigando com o psicólogo, essa especialidade brigando com outra especialidade, o médico brigando com a enfermeira. Isso tudo eu acho que vai reposicionar. Doutor Doce. Eu falei que eu não represento nem a mim mesmo. Mas a gente está aqui para pensar. A gente está aqui para isso, para abrir a mente. Eu na verdade, é muito bom ouvir o professor Rubens falar. A questão é que eu vejo que isso é uma bolha. É uma bolha. Não é assim que é o Brasil. Infelizmente, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Unifesp, nós estamos falando de SPDM, e eu sempre digo que nós não podemos falar que isto representa o todo, porque não é assim. O senhor viaja muito para os rincões aí do Brasil, o senhor sabe disso. Onde é que nós vamos ter um aparelho de inteligência artificial para ser utilizado? Poucos locais, por enquanto. Poucos locais. Vai para o interior de São Paulo, vai para a minha cidade de Taquaritinga, onde teve aí um problema seríssimo em cirurgia de catarata, que o senhor acompanhou. Então, eu fico imaginando assim, nós
Vamos caminhar para isso. Eu concordo que a inteligência artificial vai nos ajudar e muito em tudo. Vai abreviar o tempo do médico, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Está caminhando muito rápido? Está. Mas nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de um país que é um continente e que as coisas vão caminhando devagar. E nós temos que tentar ajudar a população neste momento. E a gente quer muito fazer isso, a gente quer muito ampliar o número de médicos capacitados, competentes, como o senhor falou, para que a gente possa dar um atendimento adequado para a população. É isso. Tem várias... Primeiro, veja, a gente começou falando assim, o que vamos falar para o sextonista de medicina? Sextonista de medicina, nós temos que falar de 2031. Porque é quando ele vai estar entrando no mercado. 2031. Não adianta falar para ele o que aconteceu em 2021 ou 2024. 2031. Opa. Se ele se formar, né? Se ele se formar. Se ele entrar na residência no primeiro ano, etc. Mas é 2031, por ali, né? As faculdades de medicina têm que ser melhores. Claro que tem. A pós-graduação, aí outra área complicar, a pós-graduação tem que entender, a CAPES tem que entender que não é apenas fingir de conta que está preparando os investigadores, os pesquisadores do Brasil e contribuir para o professor orientador ter um índice H alto e o pós-graduando fazer 2 ou 3 teses e depois frequentemente não fazer mais nenhum trabalho, 2 ou 3 artigos e depois frequentemente não escrever mais nenhuma outra vida inteira, mas ensinar esse pessoal que está na pós-graduação a ser professor. Sabe que uma das dificuldades que muitos estabelecimentos de medicina têm atualmente não tem professor. Tem médicos especialistas que de repente são professores, mas não tem médicos que foram treinados para ser professores. Ensino à distância, todo ensino, de novo, propaganda da SPM, ensino à distância, que a SPM está fazendo muito bem, essas plataformas de ensino à distância, será que os nossos futuros professores estão habilitados a usar isso tudo e ensinar melhor, usando a técnica moderna, ou estão aprendendo com fulano, que aprendeu com o Rubinho, que aprendeu com fulano de tal? As gerações anteriores. A pós-graduação que nós estamos dando não prepara, e tem muita gente falando isso, tem muito professor dizendo, olha, a faculdade tal está pagando bem mais para o cara ser professor, não tem candidato, você tem alguém que seja professor, que não sei o que e tal. Então, para a faculdade ser boa, e precisa ser boa realmente, tem que dar também professor bom, certo? Os professores de 60 anos agora não foram preparados às técnicas de ensino à distância, nem os de 40 estão sendo, nem os de 30 e pouco, porque eles estão preocupados em fazer a tese num legal, publicar numa revista boa, o índice H legal, o índice H... E o cara nunca vai publicar artigo na vida. Por que não está ensinando ele a dar aula melhor, ensino de técnica, coisa parecida? E aí vou falar uma outra coisa também que é desafiadora. Como é que está a produção dessas faculdades porcaria em lugares que são tão ruins que não deviam ter faculdade? Sabe quantos... A residência da Escola para o Ensino de Oftalmologia é boa. Teve um aluno da USP que entrou. Nenhum aluno da Escola Paulista que entrou. Todos os outros vieram de faculdade. Você olha e fala, como é que esse cara da faculdade tal, que eu nem sabia que tinha faculdade, entrou na residência da Escola Paulista de Medicina? Faz cursinho. E por outro lado, como é que o pessoal da Escola Paulista de Medicina não está entrando? Será porque não estão fazendo cursinho? Será que então muita coisa que nós estamos estudando na Escola de Medicina é o cursinho e os exames para a residência não estão sendo adequadamente preparados? Eu vi dizer que tem outra faculdade de medicina no Brasil que anos atrás os alunos de 6º ano quase estavam em greve. Peraí, como é que nós não entramos na residência da nossa próxima instituição? Porque a nossa instituição não está ensinando, então, o que precisa para entrar na residência da nossa instituição? Professor, esse é um assunto que eu sei profundamente. É complicado, né? Quando eu fiz o concurso para residência, eram 100 vagas de alunos da Santa Casa. Dos 100, 80 entraram na residência da Santa Casa. Os dias de hoje, em torno de 35%, 40% entra e 60% não entra. Boa parte porque não quer fazer e outros porque não entram.
Os alunos que vêm de outros locais, eles ficam treinando, responder testes, eles ficam treinando para fazer prova teórica durante 1 ano, 2 anos. E é por isso que eles entram na Escola Paulista, eles entram na Santa Casa. Então, esse é um assunto bastante complicado para ser discutido. É muito complexo. Agora, o senhor falou há poucos minutos atrás do Raul, né? Por coincidência, ontem Eu sei. nós fizemos uma reunião com o Raul, com o presidente da MB, tinha o CFM, o vice-procurador-geral da República, Dr. Luiz Henrique, discutindo o quê? Discutindo a prova de proficiência do aluno do 6º ano. Porque eles, do Ministério Público, estão altamente interessados e empenhados em querer arrumar formas de cobrar das instituições, as novas instituições, o ensino. Porque hoje... Resultado, né? É o resultado. Nós estamos formando alunos hoje que, infelizmente, não sabe de que lado que está o fígado. Não sabe de que lado está o baço. E isso é verdade, não é retórica. Mas também pela falta de professores adequados. Eu queria chegar. Então, existe uma falta de professores. De novo, a indução inadequada, claro que leva a um resultado sofrível. Então, é isso que precisa ser reformulado. Quer dizer, eu tenho falado que eu posso... em relação à questão da CAPES, mas isso é muita dificuldade, porque, não, mas você precisa entender o seguinte, se não faz muita pesquisa publicada e tal, não vai tirar a nota que a gente precisa para continuar sendo, sei lá, A+ na CAPES ou coisa parecida. E os pós-graduandos também não querem dar aula, vai dar aula de não sei o quê. Eu não vou conseguir ser contratado para ser professor mesmo, não tem vaga para a universidade pública para ser docente mais. O indivíduo vira docente depois que ele virou livre docente, de doutorado e tudo. Então, essa falta de estímulo é complicante. Falta de estímulo. Essa é a palavra importante. Mas o estímulo tem que ser vindo de alguma maneira adequada, entendeu? A CAPES precisaria ter um choque. A CAPES tem uma presidente agora excelente, a professora Denise. Ela é excelente. Ela botou um grupo forte lá para apoiar. Mas eu fui da CAPES, fui de tudo da CAPES. Fui até o Conselho Superior da CAPES. A CAPES é regida pela comunidade. E quando a comunidade é conservadora, é claro que falta algum estímulo para o negócio ir para frente. Então, é muito bom, como você falou, que as entidades médicas mais importantes estão trabalhando em conjunto, com o apoio do Ministério Público, com o apoio de outros órgãos da sociedade, para induzir aquilo que precisa ser feito. Não vai vir apenas de dentro, está vindo de fora. É o Ministério Público que está também ajudando. O estabelecimento todo. E aí a questão do Ministério. O quanto que o Ministério da Saúde pode interferir, quanto que o Ministério da Educação pode ou deve interferir. A nomenclatura, inclusive, precisa ser muito bem colocada. A nomenclatura tem que ser reavaliada. Precisa parar de usar palavras em novos contextos que só complica. Essa questão da especialização do Ministério da Educação e a especialização do Conselho Federal de Medicina é uma confusão. Só está agregando problema no sistema. Últimas palavras, professor Dulce. Acho que você aguçou a curiosidade dessa reunião e aonde caminha, né? De alguma forma, o mercado regulatório, né? Quer dizer, à medida que o Ministério Público, as associações médicas querem estabelecer um mínimo de critério para se tornar médico, né? É uma regulação do mercado, né? Qual é a mensagem, assim, como é que estamos aqui em relação a isso e como vamos caminhar? Bom, sempre é bom conversar com uma mente brilhante, com o professor Binho. A gente aprende muito e faz com que a gente sempre mantenha a nossa cabeça aberta. Eu acho que a gente pode tirar disso que o médico ele é insubstituível, mesmo que a gente tenha a inteligência artificial cada vez mais. A qualidade
do médico formado é fundamental, a qualidade do especialista é fundamental, e o que nós precisamos é encontrar formas de formar mais especialistas, formar novos especialistas com competência, que foi a palavra que o senhor usou, para que a gente possa atingir a população, chegar à população e dar um atendimento adequado. E para isso nós precisamos usar a nossa mente aberta e encontrar formas de dar para um médico que se forma condições desta formação na especialidade. Que hoje, no meu modo de ver, nós estamos com o mercado saturado no que diz respeito ao MEC. O MEC não tem capacidade financeira de expandir o tanto que as faculdades de medicina foram criadas. Isso é ponto pacífico. Então, nós precisamos usar a nossa mente aberta para poder encontrar caminhos para isso. Eu concordo. A parte inicial da minha mente brilhante, não, mas o resto sim. Agora, deixar bem claro, em nenhum momento a inteligência artificial vai substituir o médico. Em nenhum momento a inteligência artificial vai fazer aquilo que é essencial. Mas a inteligência artificial, como parte da tecnologia, pode sim ajudar o médico a ser bem preparado e a poder interpretar melhor o que o paciente tem e o que precisa. Mas o médico vai continuar tendo o papel fundamental. E a inteligência artificial, eu dei o exemplo, vai ajudar o médico a ser cada vez mais humano. Quando o estetoscópio foi inventado, alguns professores europeus criticaram o estetoscópio porque iria afastar o médico do paciente. Sabe por quê? Porque o médico deixaria de colocar o ouvido no tórax do paciente, no coração da mulher ou na barriga do paciente e sentir o paciente. Aí, quando veio a internet, foi a mesma coisa. Quando veio a possibilidade de você falar com o paciente por meio eletrônico, se comunicar com ele, houve a mesma crítica. Claro, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, o próprio estetoscópio precisa ser bem avaliado, não pode afastar o paciente do médico. O médico tem que continuar a ser médico. E a essência da medicina é isso que nós todos estamos de acordo, que comentamos aqui. A tecnologia é feita para ajudar. A tecnologia é feita para ajudar o trabalho do médico, melhorar a eficiência dele, melhorar o acesso da população ao médico. Mas nunca a inteligência artificial para substituir a boa medicina, ok? Isso é fundamental. Eu acho que, tenho certeza, a medicina vai continuar a ser cada vez melhor, cada vez mais fantástica, cada vez mais necessária e cada vez mais cara. Não tem dinheiro na sociedade, então a gente precisa encontrar mecanismos para isso. E na minha área, de novo, vou voltar à oftalmologia. Degeneração macular relacionada à idade. Como eu te falei, como regra, todo mundo uma idade tem. A medicina já avançou muito, tem vários tratamentos, são caríssimos. Ok, ela está tratando 20% desse caso. Os 80% que até agora não tem tratamento, o médico fala tudo que precisa falar, mas não tem o que agir, vai ter tratamento. Então, daqui a pouco, você vai ter que gastar 5 ou 6 vezes mais só para tratar isso. Não tem dinheiro nem para tratar o quê? E aí vai toda a medicina. Quando tem uma doença nova que o Ronaldo, como bom psiquiatra, avalia e descobre que isso tem tratamento que não tinha antes, aí vai ter que comprar o remédio, vai ter que fazer o exame. Então, o orçamento aumenta cada vez mais. A sociedade tem que entender que, para ter uma boa medicina, tem que gastar muito mais com saúde do que gastava antes. Isso precisa ser explicado para a sociedade, precisa ser explicado para a população. Então, o Ministério Público tem que entender isso, o médico tem que sair para fora da medicina e tem que falar, o médico tem que dialogar com a sociedade, o médico tem que ser menos conservador, tem que entender esses aspectos. E a população tem que entender que, sim, infelizmente, viver custa cada vez mais caro. Ter saúde é cada vez mais caro. E sim, vai ter que gastar mais dinheiro com medicina, ou vai ter que ter convênio pagando mais caro, cobrando mais caro, ou vai investir mais na saúde, vai ter que aumentar imposto. Do jeito que está, acho que existe uma certa unanimidade. Não está dando certo. Está dando certo. Em todos os países do mundo. Todos os países do mundo, o problema é o mesmo. Não tem dinheiro. Precisa mais dinheiro, precisa profissional mais adequado, precisa ter uma medicina melhor.
a conversa nossa aqui, nosso podcast foi bom, foi bem pululante em termos de ideias, né? Acho que as pessoas, a gente aprende, tenta ver, né, um pouco do futuro, mesmo que seja nebuloso e tudo mais, né? Mas acaba caindo na coisa assim, né? Sem qualidade, né? Aquilo que o professor Doce estava falando, você também insistiu, sem um médico com qualidade, a medicina vai ter uma outra natureza, que é isso, numa natureza de uma prestação de serviços de baixa qualidade que perderia a essência da medicina, né? Então, eu acho que a nossa conversa aqui serviu para a gente balizar, assim, de que temos o consenso da qualidade, né, da formação médica, né? E para completar, eu diria assim, claro, totalmente de acordo, mas para ter qualidade, precisa ter recurso, não só para comprar equipamento, mas para formar gente. Precisa ter gente para conseguir melhorar a qualidade. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas fazendo um diagnóstico errado. Ah, essa garotada não quer nada. Essa garotada, a geração, como é que chama agora? ZY, não sei o que e tal, porque já acabou o alfabeto na geração inteira, né? Agora eles trocam de geração todo ano, muda o nome. A geração não sei o que não quer nada. Os estudantes de medicina estão desinteressados. Talvez os estudantes de medicina estejam desinteressados porque esses estudantes não têm os bons professores que nós tivemos. Apesar que nós também fomos chamados de desinteressados. Verdade? Os professores antigos diziam que a minha geração é desinteressada e agora os docentes, essa garotada não quer nada. Eu acho que a garotada quer muito. Eu acho que a garotada quer, precisa, absorve. A garotada não está encontrando os ambientes e os estímulos necessários para isso. Nós falhamos mais do que a geração seguinte. Não é demagogia, não, eu sinto isso. Entendeu? Essa garotada, eles vão atrás de oportunidade, mas eles vão do jeito deles. Eles quase que intuitivamente sabem aquilo que não precisa, que não deu certo. A gente precisa aprender com eles. Nós, professores, temos que aprender com os alunos. Eu queria agradecer muito, Ronaldo, você, o Doce e, de novo, a SPDM por permitir esse tipo de ambiente. É fundamental a gente discutir, conversar, né? A gente tem que aprender muito, viu? O pessoal diz, você vai ensinar na Amazônia. Eu ensino, mas eu aprendo tanto na Amazônia, aprendo tanto. Né? A cultura amazônica, você falou muito bem, o Brasil é completamente diferente que Vila Clementino, não tem dúvida nenhuma. Entender as realidades, lugares da Amazônia que não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. Aí, de repente, aparece um médico maravilhoso que a população adora. Ele faz aquilo que é possível, muito pouco. Aí você descobre que o médico não é nem médico, não tem condição para exercer medicina no Brasil. Não é nem do programa do Mais Médico, acho que ele não habilitava nem o programa. É adorado pela população, que fala, doutor, ele salvou meu filho, ele fez não sei o quê. A medicina é uma coisa mágica, né? A medicina continua maravilhosa. E a gente tem que lutar de todas as maneiras para ela ser o que tem que ser para todo mundo. Eu agradeço ao professor Doce, professor Rubens Belfort, obrigado aí por toda a estrutura da SPDM e obrigado aí por ter deixado vivo o assunto aí. Eu que agradeço muito essa conversa. A conversa, para ser inteligente, tem que ser pessoas inteligentes como vocês. Então, para mim, foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigado.